Naquela noite, Daniela acreditava que tudo finalmente iria acabar. A dor. O vazio. O silêncio que parecia ecoar dentro do seu próprio peito. Ela estava cansada de lutar. Cansada de acordar todos os dias sentindo que sua vida havia perdido o sentido. Cansada de tentar parecer forte quando, por dentro, tudo estava quebrado. Cansada de carregar lembranças que pareciam facas invisíveis rasgando sua alma pouco a pouco. Mas Daniela não imaginava que aquela decisão desesperada abriria as portas para algo muito maior do que ela poderia compreender. Porque quando seus olhos se fecharam pela última vez naquele mundo, ela acreditou que encontraria descanso. Mas quando abriu os olhos novamente, o que encontrou foi algo que jamais poderia ter imaginado. Ela não estava sozinha. E aquele lugar não era o fim. Era apenas o começo de uma jornada espiritual que transformaria sua alma para sempre. O ar ao redor parecia pesado, quase impossível de respirar. O céu era escuro, como se o próprio tempo estivesse suspenso em uma noite interminável. Um silêncio estranho dominava tudo, mas de vez em quando era quebrado por sons que faziam o coração estremecer. Lamentos. Choros. Gritos de dor que pareciam vir de todos os lados. Daniela tentou entender o que estava acontecendo. Tentou se levantar, mas sentiu uma fraqueza profunda, como se todo o seu ser estivesse envolto em um peso invisível. Foi então que ela começou a perceber as figuras ao seu redor. Sombras humanas caminhando sem direção. Algumas choravam desesperadamente. Outras pareciam presas em pensamentos dolorosos, repetindo frases de arrependimento como se suas próprias lembranças fossem correntes que as impediam de seguir em frente. E naquele instante, um pensamento terrível começou a surgir dentro da mente de Daniela. Ela ainda existia. A morte não havia acabado com sua consciência. Na verdade, ela estava mais desperta do que nunca. O choque foi devastador. Ela caiu de joelhos, sentindo uma dor emocional tão profunda que parecia atravessar toda a sua essência. Meu Deus, onde eu estou? Mas, no fundo do seu coração, Daniela já começava a perceber a resposta. Aquele lugar era conhecido no mundo espiritual como o Vale dos Suicidas. Um lugar onde muitas almas despertavam depois de decisões tomadas em momentos de desespero profundo. O arrependimento começou a crescer dentro dela como uma tempestade. As lembranças da sua vida começaram a surgir com uma intensidade esmagadora. Ela se lembrava da casa simples onde viveu. Das tardes tranquilas em que acreditava que a vida seria cheia de esperança. Das conversas, dos sonhos, das promessas que um dia pareciam eternas. E então vieram as lembranças que haviam destruído tudo. A traição. A descoberta que rasgou seu coração. As mensagens que ela nunca deveria ter lido. A sensação de abandono. A solidão. Daniela havia amado profundamente. Havia acreditado que seu casamento seria um refúgio seguro contra as dificuldades da vida. Mas quando aquele amor desmoronou, algo dentro dela também se partiu. No começo ela tentou continuar. Tentou fingir que estava bem. Tentou sorrir para as pessoas, responder mensagens, seguir com a rotina. Mas dentro dela existia um vazio crescente. Um silêncio pesado. Cada noite parecia mais longa que a anterior. Cada manhã era mais difícil de enfrentar. Até que um dia, a dor começou a sussurrar uma mentira perigosa em sua mente. A mentira de que sua vida não tinha mais valor. E naquela noite chuvosa, quando o mundo parecia distante e frio, Daniela tomou uma decisão que acreditava ser o fim de todo sofrimento. Mas agora, naquele lugar escuro e cheio de lamentos, ela começava a perceber algo que jamais havia imaginado. A vida continua. Mesmo depois da morte. E as escolhas feitas na terra ecoam profundamente no mundo espiritual. As lágrimas começaram a cair. Daniela sentia um peso esmagador no coração. Não era apenas dor. Era arrependimento.
Um arrependimento profundo, que parecia consumir cada parte do seu espírito. Por que eu fiz isso? A pergunta ecoava dentro dela sem parar. Foi então que Daniela lembrou de algo que havia ouvido muitos anos antes, em uma palestra espírita que assistira quase por acaso. Uma frase que falava sobre sofrimento, sobre provas da vida, sobre a necessidade de coragem diante das dificuldades. Naquele momento, aquela lembrança voltou com uma força inesperada. Ela se lembrou das palavras do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, escrito por Allan Kardec. A aflição é sempre uma prova ou uma expiação, e aquele que a suporta com resignação encontrará nela o caminho da sua elevação. Daniela fechou os olhos enquanto as lágrimas continuavam a cair. Ela não havia suportado. Ela havia desistido. E agora compreendia que fugir da dor não havia resolvido nada. Pela primeira vez desde que despertara naquele lugar, Daniela fez algo que há muito tempo não fazia. Ela orou. Não foi uma oração bonita. Não foi uma oração decorada. Foi apenas um sussurro sincero vindo de uma alma quebrada. Deus, se o Senhor ainda puder me ouvir, me perdoe. O tempo parecia não existir naquele lugar. Mas algo começou a mudar lentamente dentro dela. O desespero deu lugar ao arrependimento. E o arrependimento abriu espaço para algo que ela pensava ter perdido para sempre. Esperança. Foi então que algo extraordinário aconteceu. No meio daquela escuridão profunda, Daniela percebeu um pequeno brilho ao longe. No início parecia apenas um ponto de luz. Mas aos poucos aquela luz começou a crescer. E junto com ela veio algo que ela não sentia havia muito tempo. Paz. A luz se aproximava lentamente, iluminando o ambiente ao redor. E dentro daquela claridade surgiu a figura de um espírito sereno. Seu olhar transmitia compaixão. Sua presença parecia dissolver parte da dor que dominava aquele lugar. Ele se aproximou de Daniela com suavidade. Ela mal conseguia falar. Entre lágrimas, apenas repetia: "Eu errei, eu errei." O espírito então se inclinou levemente e disse com uma voz tranquila que parecia tocar diretamente sua alma: "Filha, Deus nunca abandona nenhum de seus filhos." Daniela começou a chorar ainda mais. Porque naquele instante ela percebeu algo que mudaria completamente sua compreensão sobre a vida. Mesmo depois do erro. Mesmo depois da queda. A misericórdia divina ainda estava ali. Esperando pelo momento em que o coração humano se abrisse novamente para a luz. O Espírito então estendeu a mão para Daniela. E disse com ternura: "Venha. Ainda há um caminho para você." Ela segurou aquela mão com emoção. E naquele momento compreendeu algo que levaria para toda a eternidade. A dor pode parecer o fim. Mas às vezes, ela é apenas o começo de uma transformação que a alma precisa viver. E a jornada de Daniela estava apenas começando. Porque o resgate espiritual que ela viveria a partir daquele instante revelaria uma verdade profunda que muitas pessoas na Terra ainda precisam descobrir. Uma verdade capaz de salvar vidas. E talvez, até transformar destinos. Daniela acreditava, com toda a força do seu coração ferido, que a morte seria o fim da dor. Naquela noite silenciosa, quando o mundo parecia ter esquecido da sua existência, ela tomou a decisão que mudaria sua história para sempre. A cidade dormia tranquila lá fora. As luzes das casas estavam apagadas, e um vento frio atravessava as ruas vazias como se carregasse segredos que ninguém podia ouvir. Dentro de sua casa, porém, o silêncio era diferente. Era um silêncio pesado, sufocante, o tipo de silêncio que nasce quando uma alma já não encontra mais esperança. Sentada sozinha, Daniela olhava para o vazio como quem procura respostas em um lugar onde já não existe nenhuma. Seu coração estava esmagado pelo desespero. Cada lembrança parecia um peso sobre sua consciência. Cada pensamento era uma batalha perdida contra uma tristeza que se tornava maior a cada dia.
Ela estava cansada. Cansada de tentar ser forte quando, por dentro, tudo havia se quebrado. Cansada de acordar todas as manhãs sentindo que a vida havia perdido o sentido. Cansada de carregar dentro do peito uma dor que ninguém parecia capaz de compreender. Durante muito tempo Daniela tentou resistir. Tentou acreditar que as coisas poderiam melhorar. Tentou esconder suas lágrimas, fingir sorrisos, continuar caminhando mesmo quando seu coração implorava por descanso. Mas naquela noite, algo dentro dela havia finalmente cedido. Naquele momento, Daniela acreditava que tudo acabaria ali. O sofrimento. As lembranças. A culpa. A solidão. Ela acreditava que, ao fechar os olhos, finalmente encontraria paz. Mas Daniela estava terrivelmente enganada. Porque existem decisões que não encerram histórias, apenas mudam o caminho que elas irão seguir. Quando sua consciência começou a desaparecer e o mundo físico ficou distante, Daniela acreditou que estava entrando em um descanso profundo. Um silêncio absoluto. Um vazio onde nenhuma dor poderia alcançá-la. Por alguns instantes, foi exatamente isso que ela sentiu. Um silêncio completo. Mas então, algo mudou. Quando Daniela abriu os olhos novamente, a primeira coisa que percebeu foi que o silêncio havia desaparecido. No lugar dele existia algo muito diferente. Um som distante, estranho, perturbador. No começo parecia apenas um eco fraco, quase imperceptível. Mas aos poucos aquele som começou a se tornar mais claro. E então Daniela percebeu. Não era o vento. Não era o som da natureza. Eram vozes. Vozes carregadas de dor. Lamentos que pareciam nascer de almas profundamente feridas. Gritos abafados de desespero. Choros que ecoavam como se estivessem presos em um lugar onde o tempo havia parado. Confusa, Daniela tentou entender onde estava. O ambiente ao seu redor parecia envolto em uma penumbra estranha. O céu era escuro, sem estrelas, como se a própria luz tivesse dificuldade de alcançar aquele lugar. O ar parecia pesado, quase sufocante, carregado de uma sensação que ela nunca havia sentido antes. Era como se o próprio ambiente estivesse impregnado de sofrimento. Daniela tentou se levantar, mas seu corpo parecia fraco, pesado, como se estivesse envolvido por uma força invisível que dificultava cada movimento. Seu coração começou a bater mais rápido. Um medo profundo começou a crescer dentro dela. Porque, pouco a pouco, Daniela começou a perceber algo ainda mais perturbador. Ela não estava sozinha. Figuras humanas caminhavam lentamente ao redor. Algumas estavam curvadas, como se carregassem um peso insuportável. Outras choravam de forma inconsolável. Algumas pareciam repetir frases de arrependimento, como se estivessem presas em lembranças que não conseguiam abandonar. Daniela observava tudo aquilo com os olhos cheios de confusão. Sua mente tentava encontrar uma explicação lógica para o que estava vendo. Mas nenhuma explicação parecia possível. E então, como um relâmpago silencioso atravessando sua consciência, uma compreensão começou a surgir dentro dela. Uma verdade que fez seu coração estremecer. Ela ainda existia. A morte não havia apagado sua consciência. A morte não havia destruído sua existência. Na verdade, ela estava mais consciente do que jamais estivera antes. O choque foi devastador. Daniela caiu de joelhos, sentindo uma dor emocional tão intensa que parecia atravessar cada parte do seu espírito. As lágrimas começaram a cair sem controle. Seu olhar percorreu aquele cenário novamente, e agora ela começava a perceber detalhes que antes não havia notado. O desespero estampado nos rostos. A sensação de abandono. O arrependimento que parecia dominar aquele lugar. Foi então que uma lembrança distante começou a surgir em sua mente. Anos antes, Daniela havia ouvido alguém mencionar um lugar no mundo espiritual.
um lugar para onde muitas almas despertavam após decisões tomadas em momentos de profundo desespero. Naquela época ela não havia dado importância. Mas agora, aquela lembrança retornava com uma clareza assustadora. O nome daquele lugar ecoou silenciosamente dentro de sua consciência. O Vale dos Suicidas. Quando essa compreensão finalmente se instalou em seu coração, Daniela sentiu um desespero ainda maior do que qualquer dor que havia experimentado na Terra. Porque naquele instante ela percebeu algo que nunca havia imaginado. A morte não havia acabado com sua dor. Na verdade, ela apenas havia começado. O arrependimento começou a crescer dentro dela como uma tempestade. Cada lembrança de sua vida retornava agora com uma intensidade esmagadora. As escolhas que fez. Os momentos de fraqueza. A noite em que acreditou que fugir da vida seria a única solução. Tudo estava ali, vivo dentro da sua consciência. E pela primeira vez Daniela compreendeu algo que muitas pessoas ainda não conseguem enxergar enquanto estão na Terra. A vida é um presente muito maior do que imaginamos. E mesmo nos momentos mais escuros da existência, desistir nunca é a resposta. Mas foi justamente naquele cenário de desespero profundo, naquele lugar onde tantas almas choravam arrependidas, que Daniela começaria a viver a experiência mais transformadora de toda a sua jornada espiritual. Porque mesmo no lugar mais escuro do mundo invisível, existe uma força que jamais abandona nenhum de seus filhos. Uma força silenciosa, paciente, misericordiosa. E Daniela ainda descobriria que, quando um coração se abre para o arrependimento sincero, algo extraordinário pode acontecer. Mesmo no Vale dos Suicidas. A misericórdia de Deus ainda pode encontrar uma alma perdida. Antes daquela noite que mudaria tudo, Daniela era conhecida por todos como uma mulher doce, gentil e profundamente dedicada às pessoas que amava. Quem a encontrasse caminhando pelas ruas da pequena cidade onde vivia dificilmente imaginaria que, dentro daquele coração aparentemente tranquilo, existia uma alma sensível que carregava sonhos simples, porém imensamente sinceros. A cidade onde Daniela morava não era grande. Era daqueles lugares onde as pessoas ainda se cumprimentavam pelo nome, onde as manhãs começavam com o som dos pássaros nas árvores e onde o tempo parecia correr um pouco mais devagar do que no resto do mundo. As ruas eram estreitas e tranquilas, ladeadas por casas simples, algumas pintadas com cores suaves já um pouco desbotadas pelo passar dos anos. Árvores antigas acompanhavam as calçadas, e nas tardes silenciosas suas folhas balançavam suavemente ao vento, criando um cenário que transmitia uma sensação de paz difícil de explicar. Era ali que Daniela havia construído sua vida. Sua casa ficava em uma rua calma, quase sempre silenciosa. Não era uma casa grande nem luxuosa. Pelo contrário, era modesta, simples, construída com muito esforço ao longo dos anos. As paredes claras traziam marcas do tempo, e os móveis eram poucos, escolhidos mais pela utilidade do que pela aparência. Ainda assim, quem entrasse naquele pequeno lar perceberia algo especial. A casa de Daniela era cheia de lembranças. Sobre uma estante de madeira, algumas fotografias cuidadosamente organizadas guardavam momentos importantes de sua história. Em uma delas, Daniela aparecia sorrindo ao lado de pessoas queridas em uma festa de família. Em outra, segurava um buquê de flores com os olhos brilhando de felicidade. Dentro de uma gaveta antiga havia cartas guardadas com carinho. Algumas já estavam amareladas pelo tempo, mas Daniela nunca teve coragem de se desfazer delas. Eram mensagens escritas em momentos especiais, palavras que um dia representaram promessas, carinho e esperança. Cada objeto daquela casa carregava um fragmento da vida que ela acreditava estar construindo. Porque Daniela acreditava profundamente no amor. Desde muito jovem ela cultivava um sonho que, para muitas pessoas, parecia simples, mas para ela tinha um valor imenso: construir uma família, compartilhar a vida com alguém que caminhasse ao seu lado, dividir alegrias e dificuldades com a certeza de que nunca estaria sozinha. Ela não sonhava com riquezas, nem com fama, nem com uma vida cheia de luxos.
O que Daniela desejava era algo muito mais humano e profundo. Ela queria pertencimento. Queria sentir que sua existência fazia parte da história de alguém. E durante muito tempo ela acreditou, de todo o coração, que havia encontrado exatamente isso. Seu marido. O encontro entre eles parecia, na época, algo que o próprio destino havia preparado. Eles se conheceram de maneira simples, quase casual, mas desde os primeiros momentos Daniela sentiu que existia algo especial naquela conexão. As conversas surgiam com facilidade. Os risos eram naturais. Havia uma sensação confortável de proximidade, como se ambos se compreendessem sem precisar explicar muito. Com o passar do tempo, aquela amizade se transformou em amor. Um amor que parecia cheio de promessas. No começo, tudo parecia perfeito. Eles passavam horas conversando durante a noite, compartilhando sonhos sobre o futuro. Falavam sobre viagens que gostariam de fazer, sobre a casa que imaginavam construir juntos, sobre os filhos que talvez um dia chegariam para encher aquele lar de vida. Havia planos. Havia esperança. Havia promessas. Promessas de que estariam sempre juntos, mesmo diante das dificuldades que a vida inevitavelmente traria. Daniela acreditava em cada uma dessas palavras. Para ela, o casamento não era apenas uma formalidade social. Era um compromisso de alma. Era a construção de uma parceria baseada em respeito, companheirismo e amor verdadeiro. Durante algum tempo, parecia que aquele sonho realmente estava se tornando realidade. As manhãs eram tranquilas. As noites eram preenchidas com conversas e pequenas rotinas que, aos poucos, transformavam duas vidas em uma só história. Mas a vida, às vezes, guarda provações que o coração humano jamais imagina ser capaz de enfrentar. E no caso de Daniela, essas provações começaram de maneira quase imperceptível. No início foram pequenas mudanças. Detalhes tão discretos que poderiam facilmente passar despercebidos. Primeiro vieram os silêncios. Aquelas conversas longas que antes preenchiam as noites começaram a desaparecer. As respostas ficaram mais curtas. Os momentos compartilhados tornaram-se mais raros. Daniela tentou não se preocupar. Afinal, todos os relacionamentos passam por fases difíceis. Ela acreditava que aquilo era apenas um momento passageiro. Depois vieram as ausências. O marido começou a chegar cada vez mais tarde em casa. Às vezes dizia que estava ocupado com o trabalho, outras vezes inventava compromissos inesperados. Daniela tentava confiar. Tentava acreditar nas explicações. Porque quando amamos alguém profundamente, muitas vezes escolhemos acreditar na esperança, mesmo quando uma pequena voz dentro do coração começa a sussurrar que algo não está bem. E então veio a frieza. O olhar dele já não era o mesmo. Os gestos de carinho se tornaram raros. A proximidade que antes parecia natural começou a desaparecer lentamente. Era como se, pouco a pouco, a pessoa que Daniela acreditava conhecer estivesse se tornando distante. Estranha. Quase irreconhecível. Mesmo assim, Daniela continuava tentando salvar aquele relacionamento. Ela acreditava que o amor era algo que precisava ser cuidado, protegido e reconstruído sempre que necessário. Tentava conversar. Tentava compreender. Tentava encontrar alguma forma de reacender aquilo que um dia parecia tão forte. Mas, dentro dela, uma sensação incômoda começava a crescer. Era uma mistura de medo e intuição. Como se seu coração estivesse tentando prepará-la para uma verdade que ela ainda não estava pronta para aceitar. Porque às vezes o coração percebe a dor antes que a mente consiga compreender. Daniela continuava tentando manter a esperança viva, mas algo dentro dela começava a sentir que a história que havia construído com tanto amor talvez estivesse se aproximando de uma ruptura profunda. Ela ainda não sabia exatamente o que estava acontecendo. Ainda não conhecia toda a verdade.
Mas a vida estava prestes a revelar algo que mudaria completamente sua visão sobre o amor, sobre a confiança, e sobre si mesma. E foi justamente naquele momento, quando Daniela ainda acreditava que talvez fosse possível salvar tudo, que o destino colocou diante dela uma descoberta que partiria seu coração de uma forma que ela jamais poderia imaginar. Mas essa revelação, essa verdade que estava prestes a surgir, seria apenas o início de uma sequência de acontecimentos que transformariam completamente sua existência. E o que Daniela descobriria nos dias seguintes não apenas abalaria sua vida na Terra, mas abriria o caminho para uma jornada espiritual que tocaria profundamente a alma de todos que conhecem sua história. E é exatamente nesse ponto que tudo começa a mudar. Mas antes de continuar essa história, deixe-me fazer um convite muito especial para você que está ouvindo até aqui. Se histórias como essa tocam o seu coração e fazem você refletir sobre os mistérios da vida espiritual, aproveite agora para se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você não perde nenhuma dessas histórias emocionantes que nos lembram que a vida continua muito além do que os olhos podem ver. Porque o que Daniela ainda iria descobrir, mudaria sua vida para sempre. E talvez, também possa transformar a forma como você enxerga a sua própria jornada. A verdade chegou de forma brutal, sem aviso, sem preparação, como uma tempestade que se forma de repente em um céu que até poucos instantes antes parecia tranquilo. Era uma tarde cinzenta, daquelas em que o sol quase não aparece e o dia inteiro parece envolto por uma luz pálida e silenciosa. Daniela estava em casa, tentando ocupar a mente com pequenas tarefas domésticas. Nos últimos tempos ela vinha fazendo isso com frequência. Organizar objetos, limpar a casa, reorganizar gavetas, qualquer coisa que pudesse afastar por alguns minutos aquela sensação incômoda que vinha crescendo dentro do seu coração. A inquietação que ela sentia já não era nova. Há semanas Daniela percebia que algo no comportamento do marido havia mudado. Pequenos detalhes, quase imperceptíveis para quem observasse de fora, mas impossíveis de ignorar para alguém que dividia a vida com ele. As conversas estavam cada vez mais curtas. O olhar dele parecia distante. As respostas vinham sempre acompanhadas de pressa. Mas Daniela ainda se esforçava para acreditar que aquilo era apenas uma fase difícil. Talvez estresse no trabalho, talvez preocupações que ele ainda não estava pronto para compartilhar. Ela queria acreditar nisso. Precisava acreditar. Naquela tarde, enquanto organizava algumas coisas na sala, o celular do marido vibrou sobre a mesa. Era algo comum. Ele havia saído apressado para resolver um assunto e deixado o aparelho ali, algo que já havia acontecido outras vezes. Daniela não tinha o hábito de mexer nas coisas dele. Durante anos de relacionamento, a confiança sempre foi uma base sólida entre os dois. Nunca houve necessidade de invadir espaços ou procurar segredos. Mas naquele dia algo diferente aconteceu. Talvez tenha sido a insistência das notificações que continuavam aparecendo. Talvez tenha sido aquela intuição silenciosa que às vezes surge no fundo da consciência humana quando algo não está certo. Ou talvez tenha sido apenas o destino colocando diante dela uma verdade que não poderia mais ser escondida. Sem muita intenção, Daniela pegou o celular apenas para silenciar as notificações. Mas quando a tela se iluminou, seus olhos encontraram algo que fez o tempo parar. Uma conversa aberta. Mensagens recentes. Palavras que não deveriam estar ali. Palavras íntimas. Frases carregadas de carinho. Promessas. Promessas que não eram para ela. Por alguns segundos Daniela simplesmente ficou parada, olhando para a tela como se sua mente estivesse tentando compreender algo impossível. Seu coração começou a bater mais rápido. Uma sensação estranha tomou conta do seu corpo, como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Ela continuou lendo. Cada nova mensagem parecia abrir mais uma ferida. Ali estavam declarações que um dia ela acreditou serem exclusivas do amor que construíram juntos.
Palavras que ela havia ouvido da boca dele tantas vezes, agora direcionadas a outra pessoa. A traição. A palavra surgiu em sua mente como um golpe silencioso. O choque foi tão profundo que Daniela simplesmente não conseguiu respirar por alguns instantes. Seu coração batia forte, mas ao mesmo tempo parecia vazio. Era como se todo o ar ao redor tivesse desaparecido. Como se o mundo inteiro tivesse ficado distante. Quando finalmente conseguiu se mover, suas mãos tremiam. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas ela ainda não havia chorado. Era um estado estranho, onde a dor era tão grande que ainda não conseguia se transformar em emoção. Horas depois, quando o marido voltou para casa, Daniela ainda estava sentada no mesmo lugar. O celular sobre a mesa. A conversa aberta. A verdade exposta entre os dois. Ela não precisou dizer muito. Apenas olhou para ele, e perguntou. No fundo do coração, Daniela ainda esperava ouvir uma explicação. Talvez um mal-entendido, talvez alguma justificativa absurda que, de alguma forma, pudesse desfazer aquela dor. Mas a reação dele destruiu qualquer esperança que ainda restava. Ele não negou. Não tentou explicar. Não demonstrou arrependimento. Suas palavras foram frias. Distantes. Quase indiferentes. Ele disse que aquilo já vinha acontecendo há algum tempo. Disse que não sabia exatamente quando os sentimentos haviam mudado. Disse que talvez fosse melhor para os dois seguirem caminhos diferentes. Daniela escutava tudo aquilo como se estivesse observando sua própria vida à distância. O homem que ela havia amado durante anos parecia um estranho. As promessas que um dia fizeram juntos agora pareciam ecos de uma história que nunca existiu de verdade. Naquela mesma noite, Daniela compreendeu algo que partiu profundamente seu coração. O casamento havia acabado. Mas o sofrimento estava apenas começando. Os dias que vieram depois foram difíceis de descrever. Existe um tipo de dor que não faz barulho, que não explode em gritos ou lágrimas imediatas. É uma dor silenciosa, profunda, que se instala lentamente dentro da alma e transforma cada momento da vida em um peso difícil de carregar. Era exatamente isso que Daniela estava vivendo. As manhãs se tornaram estranhamente silenciosas. A casa que antes parecia cheia de vida agora parecia grande demais para uma pessoa só. Cada cômodo guardava lembranças que surgiam sem aviso. O sofá onde conversavam à noite. A mesa onde compartilhavam refeições. O quarto onde tantas promessas haviam sido feitas. Agora tudo parecia vazio. Os objetos continuavam no mesmo lugar, mas o significado deles havia desaparecido. Daniela começou a sentir algo que muitas pessoas conhecem, mas poucas conseguem explicar. A sensação de invisibilidade. Como se sua dor fosse grande demais para ser compreendida, mas pequena demais para que o mundo realmente parasse para ouvi-la. Alguns amigos se aproximaram no começo. Disseram palavras de apoio, ofereceram companhia, tentaram distraí-la. Mas com o passar das semanas essas visitas se tornaram mais raras. Cada um tinha sua própria vida para continuar. E Daniela permanecia ali, tentando reconstruir algo dentro de si que parecia impossível de consertar. Sua família também tentou ajudar. Ligavam com frequência, perguntavam se ela estava bem, diziam que o tempo iria curar tudo. Mas existe uma profundidade na dor emocional que muitas vezes nem as pessoas que nos amam conseguem alcançar. Porque certas feridas acontecem em um lugar tão íntimo da alma que palavras comuns parecem incapazes de tocá-las. Com o passar do tempo, os pensamentos de Daniela começaram a se tornar cada vez mais escuros. Ela se perguntava o que havia feito de errado. Repassava cada momento do casamento, procurando sinais que talvez tivesse ignorado. A culpa começou a crescer dentro dela. Talvez ela não tivesse sido suficiente. Talvez tivesse falhado de alguma forma. Talvez o amor que ofereceu nunca tivesse sido realmente valorizado.
A sensação de fracasso se tornou um peso constante. E junto com ela veio algo ainda mais perigoso: a solidão. Uma solidão profunda, esmagadora, que parecia envolver cada pensamento. E foi nesse estado emocional que Daniela começou a acreditar em uma mentira silenciosa, uma mentira que muitas almas acabam acreditando quando a dor se torna insuportável. A mentira de que sua existência não tinha mais valor. De que sua história havia perdido o sentido. De que o mundo seguiria exatamente igual, mesmo sem ela. Esse tipo de pensamento não aparece de repente. Ele chega devagar. Como uma sombra que cresce lentamente dentro da mente humana. No começo Daniela tentou afastá-lo. Tentou se distrair. Tentou encontrar algum motivo para continuar seguindo em frente. Mas cada dia parecia mais pesado que o anterior. Até que chegou uma noite chuvosa. Uma noite silenciosa, onde o som da chuva parecia ecoar pela casa vazia. Daniela estava sozinha. Sentada no escuro. Pensando em tudo o que havia acontecido. Pensando na vida que acreditava ter perdido. Pensando na dor que parecia não ter fim. Foi naquele momento que uma decisão desesperada começou a surgir em sua mente. Uma decisão que ela acreditava que traria descanso. Que colocaria um fim em todo aquele sofrimento. Mas Daniela ainda não sabia que aquela escolha abriria as portas para uma experiência espiritual muito mais profunda do que qualquer dor que ela havia vivido até então. Porque a história dela ainda estava longe de terminar. Na verdade, o que aconteceria depois daquela noite revelaria uma verdade espiritual capaz de tocar profundamente o coração de qualquer pessoa que esteja ouvindo esta história agora. Quando Daniela abriu os olhos novamente, tudo era diferente. No início ela não conseguiu entender exatamente o que estava acontecendo. Sua consciência parecia despertar lentamente, como alguém que sai de um sonho profundo sem saber ao certo onde está. Por alguns instantes, tudo parecia envolto em uma espécie de neblina mental. Seus pensamentos estavam confusos, e a sensação ao seu redor era estranha, pesada, quase opressiva. A primeira coisa que ela percebeu foi o ar. Era difícil explicar, mas parecia mais denso do que o ar que ela conhecia. Como se cada respiração exigisse um esforço maior. Havia uma sensação incômoda, como se aquele ambiente carregasse algo invisível que pesava sobre o espírito. Então Daniela ergueu lentamente o olhar. O céu acima dela era escuro. Não era simplesmente noite. Era uma escuridão diferente, profunda, sem estrelas, sem qualquer sinal de luz natural. Não havia lua. Não havia brilho distante no horizonte. Era como se aquele lugar existisse em uma dimensão onde a própria claridade tivesse dificuldade de penetrar. Por alguns instantes Daniela permaneceu imóvel, tentando compreender onde estava. E foi então que percebeu o silêncio. Um silêncio perturbador. Não era o silêncio tranquilo de uma madrugada comum, nem o silêncio confortável de um lugar em paz. Era um silêncio carregado de tensão, como se algo invisível estivesse escondido por trás dele. Mas aquele silêncio não durou muito. Pouco a pouco, sons começaram a surgir. Primeiro um gemido distante. Depois outro. E então vários. Daniela franziu a testa, tentando localizar a origem daqueles ruídos. No começo parecia apenas o eco de algo muito distante. Mas à medida que sua percepção se tornava mais clara, ela começou a entender o que estava ouvindo. Lamentos. Choros. Gritos de desespero que pareciam nascer de almas profundamente feridas. Um frio percorreu sua consciência. Ela tentou se levantar. Seu corpo parecia estranho, fraco, como se tivesse acabado de despertar de uma longa enfermidade. Cada movimento exigia esforço, e por alguns instantes Daniela precisou apoiar as mãos no chão para conseguir se erguer. Foi então que finalmente olhou ao redor. E o que viu fez seu coração disparar. Figuras humanas caminhavam lentamente por aquele lugar.
ou pelo menos pareciam humanas. Algumas estavam curvadas, como se carregassem um peso invisível sobre os ombros. Outras caminhavam sem direção, olhando para o vazio como se estivessem presas em pensamentos que não conseguiam abandonar. Havia rostos marcados por sofrimento. Olhos cheios de desespero. Algumas dessas figuras choravam de forma inconsolável. Outras murmuravam palavras repetidas, como se estivessem revivendo momentos dolorosos de suas próprias histórias. Era uma cena profundamente perturbadora. Daniela observava tudo aquilo sem conseguir compreender completamente o que estava acontecendo. Seu coração começou a bater mais rápido. Uma sensação de medo começou a crescer dentro dela. E então, como um relâmpago atravessando sua mente, um pensamento surgiu de forma clara e inevitável. Ela não havia desaparecido. A morte não havia apagado sua consciência. Ela ainda existia. Na verdade, estava mais consciente do que nunca. A compreensão começou a surgir lentamente, mas quando finalmente tomou forma dentro de sua mente, foi como um golpe devastador. Daniela não estava no céu. Não estava em paz. Ela estava em um lugar de profundo sofrimento espiritual. Um lugar que muitas tradições espirituais descrevem como um ambiente de dor e arrependimento, onde almas despertam depois de decisões tomadas em momentos de desespero extremo. O nome daquele lugar ecoou dentro da sua consciência como uma sentença impossível de ignorar. O Vale dos Suicidas. No instante em que essa verdade se tornou clara, Daniela sentiu algo dentro dela desmoronar completamente. Seus joelhos perderam a força. Ela caiu no chão, tomada por uma dor emocional tão intensa que parecia atravessar toda a sua essência espiritual. As lágrimas começaram a escorrer sem controle. Seu olhar percorreu novamente aquele cenário de sofrimento ao redor, e agora tudo parecia fazer sentido de uma maneira assustadora. As almas perdidas. Os lamentos. O desespero que parecia impregnado no ambiente. Tudo aquilo refletia exatamente o estado de espírito das pessoas que ali despertavam. Pessoas que, como ela, haviam tomado uma decisão em um momento de profunda dor. Pessoas que acreditaram que a morte seria o fim do sofrimento. Mas que agora descobriam que a vida continua. Daniela levou as mãos ao rosto enquanto as lágrimas continuavam a cair. Dentro de sua mente, um único pensamento se repetia sem parar. Meu Deus, o que eu fiz? A pergunta ecoava dentro de sua consciência com uma intensidade esmagadora. Porque naquele momento Daniela começou a perceber algo que nunca havia imaginado quando tomou aquela decisão. A dor que ela queria evitar, ainda estava ali. Na verdade, parecia ainda mais clara, mais intensa, mais impossível de ignorar. E junto com ela surgiu algo que talvez fosse ainda mais difícil de suportar. O arrependimento. Um arrependimento profundo, que crescia dentro dela como uma tempestade. Foi nesse instante de desespero que uma lembrança distante começou a surgir em sua mente. Anos antes, Daniela havia participado de uma palestra espírita quase por acaso. Na época ela ouviu algumas reflexões sobre as dificuldades da vida, sobre provas espirituais e sobre a importância da coragem diante das dores da existência. Naquele dia ela escutou uma frase que ficou guardada em algum lugar da sua memória. E agora, naquele momento de profunda angústia espiritual, essas palavras voltaram com uma clareza impressionante. Era um ensinamento presente no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, obra organizada por Allan Kardec. As palavras ecoaram dentro dela como uma verdade impossível de ignorar. A aflição é sempre uma prova ou uma expiação, e aquele que a suporta com resignação encontra nela o caminho da sua elevação. Daniela fechou os olhos enquanto as lágrimas continuavam a cair. Agora ela compreendia o significado profundo daquela frase. A dor que havia enfrentado na Terra talvez fosse uma prova, uma oportunidade de crescimento espiritual que sua alma precisava atravessar. Mas ela não havia suportado. Ela havia fugido.
e agora sentia o peso dessa escolha em cada parte de sua consciência. O arrependimento cresceu ainda mais dentro dela. Era como se uma tempestade emocional estivesse se formando em seu espírito. Pensamentos, lembranças, sentimentos de culpa, tudo surgia ao mesmo tempo. Mas foi justamente naquele momento de maior desespero que algo inesperado aconteceu. Daniela fez algo que não fazia havia muito tempo. Ela orou. Não foi uma oração bonita. Não foi uma oração decorada com palavras perfeitas. Foi apenas um sussurro humilde, vindo de uma alma profundamente arrependida. Deus, se o Senhor ainda puder me ouvir, me perdoe. Foi uma oração simples, mas sincera. E às vezes é exatamente isso que abre portas no mundo espiritual. Naquele instante Daniela ainda não sabia, mas aquele pedido de perdão estava prestes a provocar algo extraordinário. Porque mesmo nos lugares mais escuros da existência espiritual, a misericórdia divina nunca abandona completamente uma alma. E o que aconteceria depois daquela oração mudaria completamente o rumo da história de Daniela. Mas antes de continuarmos esse momento impressionante da jornada espiritual dela, existe algo importante que eu gostaria de te convidar a fazer. Se histórias como essa fazem você refletir sobre a vida, sobre a espiritualidade e sobre os mistérios que existem além daquilo que os olhos conseguem ver, aproveite agora para se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você não perde nenhuma dessas histórias emocionantes que nos lembram que a vida continua muito além da matéria. Porque o que Daniela ainda iria viver depois daquela oração, revelaria uma das experiências espirituais mais profundas que alguém poderia imaginar. E talvez essa parte da história seja exatamente a mensagem que alguém precisava ouvir hoje. Durante muito tempo, um tempo que parecia impossível de medir, Daniela permaneceu naquele lugar. No mundo espiritual, especialmente em regiões de sofrimento como aquela, o tempo não é percebido da mesma forma que na Terra. Não existem relógios, não existe a alternância clara entre dia e noite, não existem compromissos ou rotinas que indiquem a passagem das horas. Tudo parece suspenso em uma espécie de eternidade silenciosa. Para Daniela, cada instante parecia durar muito mais do que deveria. No início, sua mente estava tomada apenas pelo choque e pela dor. Era difícil compreender o que havia acontecido, difícil aceitar a realidade daquele lugar. A confusão dominava seus pensamentos, e o sofrimento ao redor parecia amplificar tudo o que ela sentia. Ela via outras almas caminhando sem direção. Algumas choravam desesperadamente. Outras pareciam presas em lembranças que se repetiam como ecos intermináveis dentro de suas consciências. Havia espíritos que gritavam arrependidos, como se tentassem voltar atrás em decisões que já não podiam ser desfeitas. E, durante algum tempo, Daniela também se sentiu perdida entre eles. No começo, seu coração estava cheio de dor, de culpa e de um sentimento profundo de fracasso. A lembrança da decisão que havia tomado na Terra voltava repetidas vezes à sua mente, trazendo consigo uma onda esmagadora de arrependimento. Ela pensava em sua família. Pensava nas poucas pessoas que ainda se preocupavam com ela. Pensava em tudo o que poderia ter sido diferente se tivesse encontrado força para suportar aquele momento difícil. Esses pensamentos eram pesados, dolorosos. Mas com o passar daquele tempo indefinido, algo começou a mudar dentro dela. Era uma mudança lenta, quase imperceptível. No início, Daniela ainda se revoltava consigo mesma. Havia momentos em que sentia raiva, momentos em que desejava desaparecer completamente. Mas pouco a pouco, aquela revolta começou a dar lugar a algo diferente. Humildade. Ela começou a compreender que não podia mudar o que havia acontecido. Não podia voltar atrás. Mas podia reconhecer o erro. E foi exatamente esse reconhecimento que abriu dentro de sua alma um espaço para algo novo. Seu coração já não estava revoltado. Estava arrependido. Foi então que Daniela começou a fazer algo que havia abandonado há muito tempo. Ela começou a orar.
no início suas orações eram tímidas, quase silenciosas. Ela não sabia exatamente se alguém poderia ouvi-la naquele lugar. Não sabia se Deus realmente estava atento a uma alma que havia cometido um erro tão profundo. Mas ainda assim ela falava. Falava baixinho. Com humildade. Sem grandes discursos. Sem palavras bonitas. Apenas com sinceridade. Em cada oração, Daniela repetia praticamente a mesma coisa. Ela pedia perdão. Nada mais. Não pedia para sair daquele lugar. Não pedia para esquecer a dor. Apenas pedia perdão. E, sem perceber, cada uma dessas orações começava a transformar lentamente seu espírito. Porque existe algo profundamente poderoso no arrependimento verdadeiro. Quando uma alma reconhece seus próprios erros com sinceridade, algo no universo espiritual começa a se mover. E foi exatamente isso que começou a acontecer. Em uma dessas orações silenciosas, enquanto Daniela permanecia ajoelhada com os olhos fechados, algo diferente começou a surgir ao longe. No início era apenas um pequeno brilho. Quase imperceptível. Ela chegou a pensar que talvez fosse apenas uma ilusão da sua mente cansada. Afinal, aquele lugar parecia envolto em uma escuridão constante, e a presença de qualquer tipo de luz era algo raro. Mas o brilho continuou ali. E pouco a pouco começou a crescer. Era uma luz suave, delicada, diferente de qualquer claridade que Daniela já havia visto naquele ambiente. Não era agressiva, nem intensa demais. Pelo contrário, transmitia uma sensação profunda de calma. A luz parecia pulsar lentamente, como se carregasse uma energia viva. Daniela abriu os olhos completamente e observou com atenção. Aquela luz estava se aproximando. E, à medida que se aproximava, algo ainda mais surpreendente começou a acontecer. O ambiente ao redor parecia mudar. Os lamentos que antes ecoavam constantemente naquele lugar começaram a se tornar mais distantes. A sensação de peso no ar parecia diminuir. Era como se aquela claridade estivesse dissolvendo parte da escuridão espiritual que dominava aquele cenário. E então Daniela percebeu que não era apenas uma luz. Havia uma presença dentro dela. Uma figura. Conforme o brilho se aproximava, a forma daquele espírito começou a se tornar visível. Era um espírito sereno. Seu semblante transmitia uma paz profunda, algo que Daniela não sentia desde muito antes de sua morte. Seu olhar era compassivo, cheio de compreensão, como alguém que enxerga a dor de outra alma sem julgá-la. Era um espírito socorrista. Um mensageiro espiritual. Esses espíritos trabalham em regiões de sofrimento ajudando aqueles que, mesmo após erros graves, começam a demonstrar sinais de arrependimento e desejo sincero de transformação. Daniela permaneceu imóvel. Seu coração começou a bater mais rápido. Parte dela ainda sentia medo, mas outra parte, muito mais profunda, começou a sentir algo que ela não experimentava havia muito tempo. Esperança. O espírito se aproximou lentamente. Cada passo parecia trazer consigo uma sensação de tranquilidade que contrastava profundamente com o desespero daquele lugar. Quando finalmente chegou perto, ele olhou diretamente para Daniela. E naquele olhar havia algo extraordinário. Não havia julgamento. Não havia condenação. Apenas compaixão. Então ele disse algo que atravessou o coração dela como uma luz depois de uma longa noite. Filha. Deus nunca abandona nenhum de seus filhos. Ao ouvir essas palavras, Daniela começou a chorar de uma maneira que nunca havia chorado antes. Não era apenas tristeza. Era alívio. Era como se uma porta que ela acreditava estar trancada para sempre tivesse finalmente sido aberta. Entre lágrimas, Daniela tentou falar, mas sua voz falhava. As únicas palavras que conseguiu repetir foram: "Eu errei, eu errei." Era como se todo o peso de sua consciência estivesse sendo colocado ali, naquele reconhecimento sincero.
O Espírito então respondeu com uma voz calma, carregada de ternura. Todos erramos. A caminhada do Espírito é feita de aprendizado. Mas o arrependimento sincero abre as portas da misericórdia. Essas palavras tocaram Daniela profundamente. Porque naquele momento ela começou a compreender algo que nunca havia entendido completamente quando ainda estava na terra. A justiça divina não é baseada em punição eterna. Ela é baseada em aprendizado. E o arrependimento verdadeiro é o primeiro passo desse processo. Então o Espírito continuou falando com serenidade, lembrando algo que Daniela havia escutado muitos anos antes, quando ainda frequentava palestras espíritas. Era um ensinamento presente no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, obra organizada por Allan Kardec. Ele disse: a misericórdia de Deus é infinita, e sempre concede ao Espírito novas oportunidades de recomeçar. Ao ouvir essas palavras, Daniela sentiu algo extraordinário acontecer dentro de sua alma. Uma sensação de esperança começou a nascer onde antes só existia desespero. Ela percebeu que, mesmo depois do erro, mesmo depois da dor, mesmo depois da queda, Deus ainda oferecia um caminho de volta. Isso não apagava o que havia acontecido, mas mostrava que a história dela ainda não havia terminado. O Espírito então estendeu a mão para Daniela. O gesto era simples, mas carregado de significado. Era um convite. Um convite para se levantar. Para recomeçar. Para iniciar um processo de recuperação espiritual que exigiria tempo, aprendizado e transformação. Daniela olhou para aquela mão estendida com os olhos ainda cheios de lágrimas. Dentro dela existia medo. Mas também existia algo muito maior. Esperança. Ela segurou a mão do Espírito. E naquele momento começou o primeiro passo do seu resgate. Mas o que Daniela ainda descobriria depois daquele encontro iria revelar algo ainda mais profundo sobre o amor de Deus, sobre a misericórdia divina e sobre a possibilidade de reconstrução espiritual mesmo após os erros mais dolorosos. Porque a jornada que estava apenas começando levaria Daniela a um lugar onde muitas almas encontram cura, aprendizado e uma nova chance de evoluir. E o que ela viveria a partir dali mudaria completamente sua compreensão sobre a vida, sobre a morte, e sobre o verdadeiro propósito da existência. Depois daquele encontro que mudaria para sempre a direção da sua jornada espiritual, Daniela foi conduzida pelo Espírito Socorrista para longe daquela região de sofrimento onde tantas almas permaneciam presas ao próprio arrependimento. A caminhada não foi rápida, nem simples. Para alguém que despertara recentemente em uma condição espiritual tão fragilizada, cada passo representava mais do que uma mudança de lugar, representava uma mudança profunda dentro da própria alma. À medida que ela se afastava do Vale dos Suicidas, o ambiente começou a mudar lentamente. A escuridão densa que antes parecia envolver tudo começou a dar lugar a uma claridade suave, quase como o nascer de um amanhecer espiritual. O ar já não parecia pesado. Havia uma sensação de leveza que Daniela não experimentava havia muito tempo. Era como se sua própria alma estivesse respirando novamente. Depois de algum tempo, um tempo que novamente parecia impossível de medir com exatidão, Daniela foi levada para um lugar que jamais imaginou encontrar depois de tudo o que havia vivido. Era uma colônia espiritual de recuperação. Ali, espíritos feridos encontravam acolhimento, cuidado e orientação. Não era um lugar de julgamento. Não era um lugar de punição eterna. Era um lugar de recomeço. A colônia espiritual lembrava, em muitos aspectos, uma grande comunidade organizada para ajudar almas que haviam passado por experiências difíceis. Havia construções simples, jardins silenciosos, áreas de repouso e locais destinados ao aprendizado espiritual. Daniela foi recebida com carinho por outros espíritos que trabalhavam naquele lugar. Alguns eram mentores experientes. Outros eram trabalhadores espirituais que dedicavam sua existência a ajudar aqueles que, assim como ela, haviam se perdido em algum momento da própria caminhada. Nos primeiros momentos Daniela não fez muitas perguntas.
Na verdade, ela quase não tinha forças para isso. Sua mente ainda carregava as marcas da dor que havia vivido. Seu espírito ainda estava em processo de recuperação. Por isso, nos primeiros tempos sua principal tarefa foi simplesmente descansar. Descansar de verdade. Algo que ela não fazia havia muito tempo, nem mesmo quando ainda estava encarnada. Ali, envolvida por um ambiente de paz e acolhimento, Daniela começou a recuperar lentamente sua lucidez espiritual. Havia momentos em que ela simplesmente permanecia em silêncio, observando o ambiente ao redor, tentando compreender tudo o que havia acontecido. O sofrimento ainda estava presente. As lembranças ainda doíam. Mas agora existia algo novo dentro dela. Esperança. Pela primeira vez desde aquela noite chuvosa na Terra, Daniela começou a sentir que sua história ainda não havia terminado. E com o passar do tempo espiritual, ela começou a participar de momentos de aprendizado que aconteciam na colônia. E foi nesse processo que Daniela começou a compreender algo muito profundo sobre a vida. Algo que muitas vezes é difícil de aceitar quando estamos vivendo nossas dores no mundo material. As dores que enfrentamos na Terra não são castigos. Não são sinais de abandono. E não significam que Deus nos esqueceu. Na verdade, muitas vezes são oportunidades de crescimento espiritual. Durante um desses momentos de aprendizado, um dos mentores espirituais citou uma passagem do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, organizado por Allan Kardec. Uma frase simples, mas carregada de significado. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Quando Daniela ouviu essas palavras, algo dentro dela se transformou. Durante muito tempo ela havia interpretado suas dores como sinais de fracasso. A traição, a solidão, o abandono, tudo parecia ter sido injusto demais para suportar. Mas agora ela começava a perceber que, se tivesse encontrado forças para atravessar aquela prova, talvez tivesse descoberto dentro de si uma força espiritual que ainda não conhecia. Isso não significava que sua dor havia sido pequena. Nem que seu sofrimento não foi real. Mas significava que, dentro das dificuldades da vida, existe sempre uma oportunidade de crescimento. Com o passar do tempo espiritual, Daniela começou a compreender algo ainda mais importante. Deus, em sua infinita bondade, nunca abandona seus filhos. Mesmo quando erramos. Mesmo quando tomamos decisões desesperadas. Mesmo quando acreditamos que não existe mais saída. A misericórdia divina sempre encontra uma forma de nos oferecer uma nova oportunidade. E Daniela havia recebido exatamente isso. Uma nova oportunidade. Essa compreensão mudou profundamente sua forma de enxergar a própria história. Ela deixou de olhar apenas para o erro que cometeu, e passou a olhar para a possibilidade de transformação que surgia diante dela. E foi nesse momento que Daniela tomou uma decisão que mudaria novamente sua jornada espiritual. Ela decidiu que queria ajudar. Queria dedicar sua existência espiritual a apoiar outras almas que estivessem passando pelas mesmas dores que um dia quase destruíram sua esperança. Ela sabia, melhor do que ninguém, o que se passa dentro do coração de alguém que acredita que não existe mais saída. Ela sabia o que é sentir a solidão esmagadora. Sabia o que é acreditar na mentira de que nossa vida perdeu o valor. E por isso mesmo decidiu que faria algo diferente com sua nova oportunidade. Ela queria ser parte do trabalho de resgate espiritual. Com o passar dos anos espirituais, anos que na dimensão espiritual representam aprendizado, crescimento e amadurecimento, Daniela começou a trabalhar ao lado de espíritos socorristas. Aqueles mesmos mensageiros de luz que percorrem regiões de sofrimento levando esperança para almas perdidas. Hoje, Daniela participa de equipes espirituais que visitam lugares semelhantes ao Vale dos Suicidas. Locais onde muitas consciências despertam após decisões tomadas em momentos de profunda dor emocional. E quando Daniela se aproxima dessas almas, muitas vezes encontra espíritos que repetem exatamente as mesmas palavras que ela um dia disse. Eu errei. Eu não aguentava mais.
Eu achei que a morte resolveria tudo. E então Daniela se aproxima dessas almas com o mesmo olhar de compaixão que um dia recebeu. Ela fala com calma, com ternura, com compreensão. Porque ela sabe exatamente o que aquela pessoa está sentindo. E muitas vezes ela repete as mesmas palavras que um dia mudaram completamente o rumo da sua própria história. Deus nunca abandona nenhum de seus filhos. Essa frase simples tem o poder de tocar profundamente muitas almas que acreditavam estar perdidas para sempre. Porque a verdade é que ninguém está abandonado. Ninguém está esquecido. Mesmo quando a escuridão parece absoluta, a misericórdia divina continua trabalhando silenciosamente. E foi exatamente essa verdade que transformou para sempre a eternidade de Daniela. Ela descobriu algo que mudou completamente sua compreensão sobre a vida. A dor pode parecer infinita. Mas a misericórdia de Deus é ainda maior. E talvez essa história tenha chegado até você hoje por um motivo muito especial. Talvez exista alguém que esteja passando por um momento difícil agora. Talvez exista alguém que esteja lutando contra pensamentos de tristeza profunda. Talvez exista alguém que precise ouvir exatamente essa mensagem hoje. Se essa história tocou o seu coração, existe algo muito importante que você pode fazer agora. Deixe um comentário aqui embaixo respondendo 2 perguntas muito simples. Primeiro, o que você sentiu ao ouvir a história de Daniela? Segundo, de qual cidade você está assistindo este vídeo? Eu gosto muito de ler os comentários de vocês e ver de quantos lugares diferentes essas histórias estão chegando. É impressionante perceber como pessoas de tantas cidades e países se conectam através dessas reflexões espirituais. E se você acredita que essa história pode levar esperança para alguém que esteja passando por um momento difícil, aproveite agora para clicar no botão de curtir. O seu like ajuda muito o canal a levar essa mensagem para mais pessoas que talvez estejam precisando exatamente dessas palavras. E se você ainda não faz parte desta comunidade, aproveite também para se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você não perde as próximas histórias emocionantes que trazem reflexões profundas sobre a vida, a espiritualidade e o propósito da nossa existência. Porque no final das contas existe uma verdade que nunca devemos esquecer. Mesmo nas noites mais escuras da alma, sempre existe uma luz esperando para nos guiar de volta ao caminho.